Está pensando em vender o seu veículo, mas não sabe como formalizar essa documentação, em como garantir que os seus direitos serão preservados e que o comprador não vai cometer infrações que serão de sua responsabilidade ou até mesmo se envolver em acidentes de trânsito, causando responsabilidade civil, responsabilidade criminal, além de débitos como IPVA e licenciamento que continuarão vindo no seu nome? Isso é mais comum do que você imagina e que bom que você está vendo esse vídeo, porque muita gente acaba tendo problemas com a venda e o comprador não o transfere. É sobre isso que nós falaremos hoje. Eu me chamo Rodrigo Guerin, sou advogado de trânsito há mais de 7 anos e ajudo motoristas a cancelarem autos de infração irregulares, processos, suspensão e cassação ilegais, bem como ajudo motoristas que se envolvem em acidentes de trânsito. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a como não cair em cilada, em como não fazer aquele seu amigo, aquele seu parente gente boa, que fala, vamos fazer tudo no fio do bigode, vamos deixar tudo sossegado, você me conhece, sabe que eu não vou sacanear contigo, sabe que vai ser tudo bonitinho, tudo certinho. Por mais que você confie nesse teu parente, nesse teu amigo, em quem quer que seja, nunca, jamais, never faça uma documentação mal feita, especialmente quando se tratar de uma formalização de uma venda ou algo sério que possa te trazer prejuízo. Pior ainda é você não fazer nada. Não fazer nenhuma documentação mal feita, que às vezes uma documentação mal feita, dependendo do caso, dá para salvar. Tem casos que não tem o que fazer. Se não tiver formalidade, se não tiver força executória, se não tiver nada que comprove que aquela documentação foi feita de forma regular, de fato tem casos que a gente acaba perdendo e tem que começar tudo do zero. Produção de prova de forma antecipatória, pedido antecipatório no próprio processo judicial, fazendo requerimento liminar, enfim, tem vários casos que o simples fato de você não se ater ao que deve ser preenchido anteriormente à venda pode trazer prejuízos que levam anos para aparecer ou para resolver. Então vamos ao que interessa. Quais são as atitudes que você, vendedor, deve ter antes de passar a posse de um veículo a um terceiro? Primeira coisa, contrato de compra e venda. É indispensável. Mas é para o meu amigo, mas é para o meu parente, é para aquele meu amigo garagista, gente fina. Nunca faça a venda desse veículo sem formalizar. Contrato de compra e venda, ao contrário do que muita gente acha, não é um documento feito de qualquer forma. Tem a sua devida regularização prevista no Código de Processo Civil e no Código Civil. Se você não der força executiva, ou seja, se você não tornar aquele documento algo que possa ser cobrado judicialmente, esse documento não tem força, ele não tem valor. Você só tem um pedaço de papel que você não consegue exigir o cumprimento judicialmente. O contrato serve para isso, para você poder exigir o cumprimento em caso de descumprimento das cláusulas. Não é isso? Um mero papel assinado com qualquer coisa ali, de qualquer jeito, não vai fazer com que você possa depois reivindicar os seus direitos. Então é muito importante que você faça um contrato bem feito, constando as cláusulas de pagamento, de inadimplência, de cobrança e também o que cada parte tem como responsabilidade, como deveres, de forma mais minuciosa possível. Tudo que possa dar de problema, e olha que tem muito problema que dá com o contrato de compra e venda. De tudo que um advogado de trânsito trabalha, contrato de compra e venda ou falta de formalidade na hora de vender um veículo está aí no top 1 problemas, porque é isso que desencadeia depois infrações de trânsito para o antigo proprietário, cobranças por débitos como licenciamento e IPVA, responsabilidade civil em caso de acidente de trânsito e responsabilidade criminal. Quando você deixa de desvincular o veículo do antigo proprietário, esta pessoa continua responsável pelo bem, ainda que continue na posse de um terceiro. Isso significa na prática que, mesmo que você não tenha mais nada a ver com esse veículo, existe um elo formal, existe um documento dizendo que o responsável é você. Então, para fins legais, para o Detran, para o Estado, para terceiros envolvidos em acidentes de trânsito, você, vendedor, é o responsável por esse bem. Então você vai ser cobrado. Eventualmente, esse veículo estiver financiado e você o vendeu, que já é um erro,
se você não comunicou isso ao banco, não fez um novo contrato, a responsabilidade pela inadimplência, ou seja, pelo não pagamento desse contrato de financiamento, será sua, ainda que esse comprador tenha prometido para você que fosse pagar. Então por isso é importante você ter uma documentação muito bem amarrada para evitar esse tipo de problema. Além do contrato de compra e venda, você deve garantir a assinatura da autorização para transferência do veículo automotor digital. Com isso você consegue comunicar a venda ao Detran e autorizar o comprador para que ele possa fazer a transferência. Assim você se desvencilha da sua obrigação. Por quê? Se o comprador não fizer a transferência dentro do prazo legal de 30 dias, você tem um documento dizendo, olha, o meu papel eu fiz, eu comuniquei a venda ao Detran, ele não transferiu porque não quis. Você tem um contrato, certo? Você tem a autorização para transferência juntamente com o recibo e você ainda tem a formalização de tudo isso com o registro em cartório. Sempre faça o registro de toda a documentação formal, seja o contrato de compra e venda de um veículo ou qualquer outro tipo de negociação, com firma reconhecida por verdadeiro em cartório, preferencialmente por verdadeiro. Que aí você consegue dar força executiva para esse documento. Ele tem força pública. Quando você faz essa inscrição, você faz a assinatura junto ao cartório, você dá força pública. Se eventualmente você vendeu o veículo a um terceiro que vai revender esse veículo, é importante que você faça uma procuração outorgando poderes a este comprador e faça o seu contrato juntamente com este responsável pela compra, pela revenda, por exemplo. Assim você consegue ter interligada a responsabilidade de vocês dois. A sua intermediação foi com este comprador, por exemplo, o dono de uma revenda. Então aí você consegue evitar futuramente que, por exemplo, o comprador da revenda ou o comprador desta outra pessoa, já vi casos em que isso aqui foi indo muito distante, que essa pessoa venha até você te cobrar. A tua negociação foi com a revenda, então você tem que ter sempre documentos, preferencialmente assinados em cartório, para poder comprovar as tuas teses. Do contrário, você vai depender de testemunha, vai depender de perícia, vai depender de imagens de câmeras, mensagens de WhatsApp, enfim, você precisa ser mais criativo para conseguir comprovar a tua tese, tá certo? Então, o importante é você se blindar antes do problema acontecer. Mas e se o problema já aconteceu? Provavelmente, se você está vendo esse vídeo, é porque ou você está pensando em se precaver contra esses problemas, ou porque você já está passando por esses problemas. Não fez a documentação correta. Tudo bem. Isso é mais comum do que você imagina. Muitos negócios são feitos mal feitos, melhor dizendo, no Brasil, e acabam gerando prejuízos para o vendedor. Mas não se culpe por isso. Pode ter sido por falta de conhecimento, pode ter sido por uma falta de assessoria, mas fato é que este problema tem solução. Vamos para as duas principais soluções. Se você não tem documento, não tem testemunha, não tem nada que comprove a venda, é possível, em alguns casos, você entrar com uma ação de busca e apreensão desse veículo, porque ele continua na sua propriedade, o comprador não cumpriu com uma responsabilidade legal de fazer a transferência, está circulando com um veículo que pertence a você. Então é uma questão de ordem pública. Esse motorista muitas vezes já está cometendo infrações, está se envolvendo em acidentes, está cometendo crimes de trânsito. Você não pode ficar à mercê dessa pessoa que amanhã ou depois pode sumir com o teu veículo até cometer esses atos ilícitos que eu mencionei. A segunda solução seria você entrar com uma ação negativa de propriedade. E aí vai ser necessário que você reúna pelo menos uma documentação, alguma testemunha para poder justificar e comprovar desde quando que ocorreu essa venda. Boletim de ocorrência também costuma ajudar em alguns casos, mas você nunca, em hipótese alguma, invente uma situação que não aconteceu, como um furto, como um roubo, porque isso pode trazer prejuízos a você, que pode acabar respondendo pelo crime de calúnia, imputar falsamente um crime a alguém, tá certo? Então muito cuidado com isso. Tem ajudado, tem esclarecido algumas dúvidas que muitos motoristas têm. Acredito que simplesmente fazer uma venda de boca, no fio do bigode, que isso resolve. Nunca acredite nisso. Por mais que a pessoa com quem você esteja negociando seja da sua confiança, as coisas
pode mudar o rumo ao longo do tempo. Essa pessoa pode deixar de ser teu amigo, ela pode, sei lá, não tem mais dinheiro para pagar você, pagar o financiamento, o que quer que seja. Ou até mesmo não é nem má fé, ela simplesmente esquece. Nunca faça esse tipo de negociação. Preserve o seu direito, o seu maior direito, que é o seu nome, a sua credibilidade. Se você gostou desse vídeo, então deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sino das notificações para sempre que eu publicar um vídeo novo aqui você ser o primeiro a recebê-lo, tá certo? Um abraço, amigo motorista, e até o próximo vídeo.